Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O inteligente Chelsea, meus amigos. O inteligente Chelsea vence o Palace fora de casa 3-1. Um Chelsea clínico. Um Chelsea clínico. Viu a diferença do Chelsea? Com espaço, sem espaço, sem espaço, com espaço. Não dê espaço. O problema do Chelsea é quando não tem espaço. E o Rocinho mandou um recado pra você, cara pálida. O projeto é sobre vencer. É muito simples. O clube é sobre vencer. Ah, mas o bostileiro médio, padeiro de Harvard, me falou que é pra ganhar dinheiro, BC. Burro, né, velho? Burro. O que é que o burro faz? Fala burrice. Fica com a análise aí, depois da coletiva do Rocinho. É nóis. Rapaziada, aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou. 3-0 Chelsea. Vai ganhar do Crystal Palace. Meus amigos, é mais fácil cair 35 meteoros do tamanho do Maracanã do que o Crystal Palace empatar esse jogo. Talvez faça um gol aí, dê uma graça, mas empatar esse jogo não vai não. Esse jogo aqui tá resolvido. Rapaziada, que surpresa. Sistema defensivo do Palace com o Guerri. Sem o Guerri. Com o Guerri. Sem o Guerri. Com o Guerri. Sem o Guerri. Cara, eu achava legal que os caras falavam assim, pô, BC, o Richards tá jogando muito. Pô, BC, eu falo do Lacroix. Eu falava pro pessoal, no dia que o Marc Guerri sair do Palace, vocês vão ver o real nível dos outros zagueiros. Naquele meu vídeo de janeiro, eu falava do Guerri, eu falava, ele é o zagueiro que melhora a zaga. Então, meus amigos, ó, eu sabia tanto que ia acontecer isso. Sistema defensivo, uma patetada, o Canvô, que é até um bom prospecto, moleque, você vê, ó, prospecto, primeiro ano, Premier League, fazendo um monte de... substituindo logo quem, né? Logo o Marc Guerri. Entregou a paçoca, mas o Chelsea fez um ótimo jogo. O Chelsea fez um jogo inteligente. O Chelsea não jogou no conforto do Crystal Palace, que é um jogo de você dar erros. O único erro grande do Chelsea foi o Badiashile, que quase entregou, e o Mateta, tá muito claro que o Mateta tá a fim de sair. Errou um gol que ele não tava errando, o segundo gol sai de um erro dele, o Chelsea fez com o Palace o que o Palace faz com os outros. Força um erro, transição, 2 toques, transição mortal, 2-0 pro Chelsea. O Chelsea fez um jogo inteligente. Cara, gostei muito da partida do Chalobah. O meio-campo on point. O Chelsea não se arriscou. O Chelsea não jogou no ponto forte do Palace. Que é sair feito doido, atacar feito doido. E tipo assim, aquela coisa, você agride. O Chelsea não agrediu muito o Palace. O Chelsea foi eficiente. O Chelsea jogou um jogo mais controlado contra o Palace. Um jogo mais calmo, menos caos. E não deu pro Palace as transições. Quando deu um erro pro Palace, foi aquele lance do Mateta que saiu, que o Sanches pegou. E você vê, foi um jogo enroscado. No primeiro tempo, pra você ver, foi 50-50. Aliás, o Palace teve 1% de posse à bola. Agora, o Crystal Palace, ele pega na bola e ele tem que propor jogo, é muito feio, cara. É mais feio do que brigar com a mãe. Jogar reativo, o Palace é muito bom. Mas uma coisa é você jogar reativo quando você tem um tal de Marc Guerri comandando o sistema defensivo. O Lemar hoje fez um jogo muito ruim e o Adam Wharton defensivamente, apesar que nem achei que fez um jogo ruim, mas levou o drible do João Pedro, não é um cara que defensivamente vai segurar. Sá quebra na bola, Mateta perdeu o que não pode perder, ainda errou no segundo gol, e o Brennan Johnson totalmente sem confiança, totalmente quebrado. E o Chelsea, novamente, muito inteligente. O Chelsea pegava a bola na construção, bola longa. Claramente o Chelsea pegava a bola longa, tentando ligar com o Estevão, com o Pedro Neto. O Chelsea não queria muito sair tocando, insistir pelo chão, porque poderia dar erros e cair no jogo do Palace. Rapaziada, o Chelsea no primeiro tempo trocou menos passes que o Palace. 248 pro Palace, 243 pro Chelsea. Porque o Chelsea não queria dar. O Chelsea preferia jogar um jogo um pouco mais vertical, um pouco mais longo, e não criava tanto, do que sair tocando e errar e dar a bola pro Palace. Claramente esse foi o jogo. Vamos manter o jogo mais calmo, menos caos, vamos jogar com paciência. Quando sai 1-0, eu acho que quando sai 1-0, ninguém era muito melhor. Era um Palace que tinha até mais posse de bola, 50-50, mas o Palace, novamente, propondo o jogo, era muito ruim. E o Chelsea, compacto, com o pé no chão, não queria fazer loucura, pegava a bola, tentava trocar ali, você vê, ficava Reece James,
O Andrei Santos e o Caicedo. Ele abriu o Enzo mais pela direita, o Cucurella mais pela esquerda, abriu os dois pontas com o João Pedro. O Chelsea, quando ia pelo chão, era uma bola mais longa, era uma bola mais controlada. O Chelsea não forçava muito o jogo. Era um jogo mais tranquilo, menos caos do Chelsea. E, obviamente, aí o Canvô erra, o Estevão ganha no pace do Mitchell e faz 1-0. Um presente. O Palace vai lá e dá um presente pro Chelsea. 1-0. Aí o jogo fica ali, volta pro segundo tempo. O Chelsea volta muito bem. Aí um erro do Mateta, o Chalobah que botou ele no bolso, apesar do o jogo não acabou ainda, mas já dá pra falar que o Chalobah botou o Mateta no bolso, desarma o Mateta, bola, aí belo passe do Estevão, o João Pedro dribla o Orton, 2-0, aí vem o lance do pênalti, que foi pênalti. Foi muito parecido com o lance lá do Manchester City. Lá com o City não foi pênalti. Agora, os dois foram pênaltis. Os dois foram pênaltis claros. Aí expulsou um do Palace aqui, ó. O Orton expulso, aí. Agora literalmente acabou de vez, né? Literalmente acabou de vez. Então, o Palace dá o pênalti, o Palace começa a avançar a marcação, começa a sair, dá espaço. Aí, meu amigo, você vai dar espaço pro Chelsea, o Chelsea vai te maltratar. O Chelsea é um time que tem dificuldade quando ele não acha espaço. Você deu espaço pro Chelsea, o Chelsea vai te machucar. Estevão, Neto, João Pedro, esses caras em campo aberto são muito perigosos. Quando o Chelsea deu espaço pro Palace, quando o Palace deu espaço pro Chelsea, aí ó, segundo gol, erro, bola longa, pegou em campo aberto. Novamente, outro contra-ataque, sai o pênalti, 3-0. Passa a conta e fecha a régua. Bela sacada, tirar o Caicedo, não tem pra que fritar o Caicedo. Com 3-0 e uma a mais, colocou o Fofana, né? Ele vai adiantar o Chalobah? Vai fazer 3 zagueiros. Ele também vai fazer 3 zagueiros e recuar o Enzo, né? Ele vai fazer isso. Estevão, Caicedo, Gittens, Fofana e Gusto. Ele vai botar o Reece James no meio campo. Ele botou o Gusto também. Ele vai botar o Gusto no meio campo. O Reece James no meio campo. E botar o na lateral direita. Que acabou, rapaziada. 3-0. O Chelsea fez um jogo inteligente. Um jogo inteligente. O Chelsea não deu o conforto pro Palace. Que é erros, que é forçar o jogo por dentro, ficar tocando muita posse de bola e sofrer contra-ataque. Obviamente, você fica muito à mercê de... Você vê, o primeiro gol é um erro do Palace. Segundo gol, erro do Palace. O Chelsea fez um jogo inteligente. E o Crystal Palace, sem o Mark Guerra, o sistema defensivo é outro, meus amigos. É outro, entendeu? Material humano importa, rapaziada. Material humano importa. Bela vitória pro Chelsea. Volta pro G4. Né? Volta pro G4. E é isso aí. Vou esperar a coletiva do Rocinho. Mas não tem muito mais o que falar desse jogo, não. O Chelsea fez um jogo inteligente. Aproveitou o ponto fraco, os erros, quer dizer, aproveitou os erros do Palace, puniu os erros do Palace. E Premier League é isso. Você erra mais, você é punido. Você erra mais, você é punido. 3-0. Agora é o Nápoles fora de casa. Vai ser um jogo interessante. Se o Chelsea deveria ir mais ou menos com essa abordagem lá pro Napoli. Porque o Napoli precisa ganhar. O Chelsea, para todos os efeitos, está classificado. O Chelsea pode ter uma postura mais reativa contra o Napoli e aproveitar o espaço. Novamente, olha o Chelsea quando tem muito espaço e olha o Chelsea quando o espaço é reduzido. Tamo junto. Rapaziada, coletiva do Lia Rocinho. Olha aqui, rapaziada. Obviamente, muito feliz pela vitória. Difícil lugar de visitar, né? Fora de casa, Palace. O que os jogadores deram foi incrível. Frustrante, né? Não ter o clean sheet nos últimos minutos. Eu queria 3 seguidos e deveríamos ter conseguido 1, né? Defendemos de frente, organizado, fomos clínicos. Crédito aos garotos, né? Nós podemos fazer melhor com a bola, principalmente no primeiro tempo. Mas em termos do que eu vi da performance do time, foi uma muito boa. Muito inteligente. E, rapaziada, ele fala aqui, ó. O que ele fala aqui, pra mim, é muito jogo, ó. O que ele fala aqui é cinema. Aí, ó. Aí. Football's a game of mistakes. Aí, ó. Era um jogo de erros. Era um jogo de erros. It's going to take time. Some of our play, especially in the second half, was... Aí ele vai elogiar as jogadas no segundo tempo. E, cara, foi um jogo de erros. E o Chelsea puniu os erros.
O Chelsea foi clínico, organizado. Olha aqui, ó. Vamos ver na coletiva ele analisando o jogo. He's been ill. And every time he's been on the pitch so far with me, I think he's been outstanding. Ele começa falando do Estevão, né? Que tava doente. Toda vez que tá no campo, tá indo muito bem. But I feel if you watch that goal, what makes me so happy is all 11 men are back behind the ball. That's why he gets the space. I don't want to talk too much about individuals. Ó, por isso que ele tem o espaço, space. It was a top team performance away from home from João Pedro pressing, Pedro Neto and Esteban from the front, the two midfield players. Ele falando dos meio campo, né? E aqui ele fala da parte tática, rapaziada. Ele fala 1:40, eu acho. I'm aware of that. Not just me, my staff. I think today was O repórter pergunta pra ele: você acha que os jogadores estão entendendo o que você quer deles? a huge test. I changed the shape. It's hard to explain. It's like a semi-4, semi-5 at the back with Andre Ele mudou a tática. in between. For them to go and put on Colocou o Estevão mais por dentro ali com o Moses Caicedo, né? for a tactical point of view, the performance that they did in 2 Aí ele vai elogiar o comprometimento dos jogadores. O comprometimento do time ter aplicado que os jogadores estão muito comprometidos de executar, né? Aí aqui ele fala do Estevão, rapaziada. Ó. I also know that Andre Santos and João Pedro have helped him. It's have to manage Ele fala aqui do André Santos, né? with an 18-year-old with a talent Ó, do Estevão. like his. You have to manage his minutes. You have Quando você tem um moleque com 18 anos, você tem que gerenciar os minutos. to manage the games that you think are the right moments for him to have an impact. Ó, você tem que colocar ele nos jogos certos, que ele vai ter um impacto. And I'll keep doing that because I want him to have an outstanding season, but I want him to have an outstanding career as well. Aí eu vou continuar fazendo isso porque eu quero que ele tenha uma grande carreira, uma grande temporada, uma grande carreira. Resumindo, rapaziada, o Chelsea não quer fritar o Estevão. Não quer fritar 18 anos, ficar colocando... A gente tem exemplos por aí de jogadores que foram fritados muito jovem. E basicamente isso. Da parte tática, ele elogia o comprometimento, o time foi inteligente, como eu tinha falado na análise, o time foi inteligente. E, cara, próximo jogo, né? Melhorar, tem coisa a melhorar. Aquele velho discurso, né? Sempre tem coisa a melhorar e tudo mais. O Chelsea fez uma partida inteligente, pegou um Palace um pouco mais frágil, né? Sem o Guerri facilita muito. E o Chelsea, novamente, o Chelsea é um time com espaço, é diferente. Sem espaço, é outro time. O Chelsea precisa de jogadores que com pouco espaço sejam decisivos. Acho o jogador pra isso é o Palmer. Mas tá machucado, né? Tamo junto.